Ok. Ahn, Bom, então eu vou começar aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Gente, me desculpem o atraso. A gente teve aqui alguns problemas técnicos que, felizmente, o grande Mário aqui conseguiu resolver com certo atraso, mas está resolvido aqui. É, Eu queria só. Hoje a gente tem um convidado especial, que é o Murilo Contó. Agora, antes, né, de apresentar oficialmente o Murilo, de fazer a apresentação dele, eu só queria fazer uma pequena contextualização, né? Esse, na verdade, é um dos seminários, né, do NATES IPEM, do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, e que foi recém-criado, na verdade, no começo deste ano, oficialmente aqui no Instituto, mas que é, na verdade, reconhecido desde o final de 2016 pela Rebrates, que é a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde. Então, como o nosso público, a nossa audiência é extremamente heterogênea, né, eu gostaria de dizer a vocês que o nosso instituto desenvolve cada vez mais a área da saúde como uma de suas vocações naturais, né? Hoje, no IPEM se desenvolvem pesquisas e tecnologias nas mais diversas áreas, nos mais diversos centros, né, que fazem uso da radiação ionizante e não ionizante na área da saúde entendida de forma global. Então, a gente está falando aqui de aplicações em saúde, por exemplo, no caso voltado ao meio ambiente, mas a gente está falando também. Sempre que a gente fala do IPEM, a primeira coisa que vem em termos de saúde na nossa cabeça são as aplicações dos radiofármacos, né, e na medicina nuclear, porque, na verdade, até o presente momento, o Instituto é o maior fornecedor de radiofármacos no país. Não é? Então, isso fez com que, na verdade, a gente tivesse um papel fundamental no desenvolvimento da medicina nuclear no país. Mas o fato é que, a radiação, o uso da radiação está intrinsecamente ligado ao câncer, por exemplo. Né? Então, é natural que as outras áreas também tenham um papel fundamental. Então, a gente está falando aqui de radiologia, de radioterapia, medicina nuclear, mas a gente está falando também de aplicações terapêuticas e diagnósticas com laser, por exemplo. Né? Então, eu queria mostrar para vocês aqui que esse aqui é um livrinho, não sei se vocês vão conseguir ver, mas é o IPEM e a Saúde, que é um livro que condensou, olha, tudo isso daqui, né, são pesquisas ligadas à área da saúde, mas que têm o potencial de serem avaliadas pelo NATES, né, para incorporação ou não ao sistema de saúde público do Brasil. Né? Então, esse é um livro que foi lançado em 2019 pelo pesquisador, então, diretor de P&D, o Marcelo Linardi, né? E, bom, o papel do NATES hoje é, inclusive, condensar todas esses desenvolvimentos, né? No que diz respeito à avaliação de tecnologias em saúde. Então, a gente está falando aqui das tecnologias, o Murilo vai falar sobre isso agora, mas a gente está falando dos mais diversos tipos de tecnologias em saúde, desde dispositivos e equipamentos médicos, que é o tema do seminário de hoje, mas a gente também está falando de procedimentos usando esses dispositivos e equipamentos, né? A gente está falando de irradiações, aqui dentro do IPEM, Murilo, a gente tem um irradiador móvel, né, que pode ser usado justamente para esterilização, né, de produtos em saúde, né, e que, como eu disse, né, é móvel, né, e nós temos aqui um grande laboratório de imagens, né, ópticas, né, que tem
um microscópio super potente, né, SNOM, que é para diagnósticos, né, num nível nanométrico, né, de moléculas. Então, as possibilidades são inúmeras. Então, eu só queria mostrar para vocês aqui, vou compartilhar dois slides com vocês. Eu queria mostrar, hoje o NATS é composto por 8 pesquisadores, oficialmente, né? Eu estou como coordenadora, Maria Elisa, do CTR, que trabalha com radioterapia, está como coordenadora, co-coordenadora, a Marta Ribeiro, do Centro de Lasers, o Mário, que está nos ajudando aqui, que é do reator de pesquisa, e trabalha basicamente com data science, viu, Murilo? A Lucilena, que trabalha, hoje está em Viena, na Agência Internacional de Energia Atômica, mas que trabalha aqui no nosso Centro de Meio Ambiente, de Química e Meio Ambiente, o Orlando, né, que trabalha aqui com metrologia das radiações. A gente não está geralmente acostumado a pensar em calibradores de dose ou medidores portáteis de radiação como equipamentos de saúde, mas eles são usados na clínica rotineiramente, né? A Mércia Oliveira, que está no CRCN, que é lá em Recife, o Daniel Pérez, que está no nosso Centro de Biotecnologia, uma área, um centro de pesquisa mais básica, e temos agora também o Rodolfo Politano, que tem uma contribuição em algumas partes, mas entre elas a parte de jurídica, não é? Então, judicialização em saúde é um dos nossos nortes aqui também. Né? Aqui, só para lembrar, a gente tem esses próximos seminários, o Murilo com certeza conhece o Eduardo, a Evelinda, né? E a gente vai ainda definir uma série de avaliações econômicas, né? E aí eu gostaria de lembrar, né, que amanhã se encerram as inscrições para o nosso mestrado profissional, né? A vocação do IPEM na área da saúde é tão grande, né, que a gente hoje tem um mestrado profissional voltado especialmente para a área da saúde. E lá nós temos uma das possibilidades, que é a linha de pesquisa em ATS. Então, fica aqui, mais uma vez, o apelo, se alguém tiver interesse, né, para se inscrever, então, até amanhã no nosso mestrado profissional. E é isso, se alguém quiser entrar em contato, esse é o meu e-mail, né? Se alguém quiser, inclusive, o livro que eu mostrei para vocês, né, o IPEM e a Saúde, a gente pode providenciar, é só escrever. Tá bom? Então, agora sim eu vou chamar o Murilo, apresentar o Murilo. Deixa eu só... Eu já não estou mais compartilhando, ótimo, não estou mais compartilhando a tela. Então, Murilo, é um imenso prazer, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui, você é uma referência, né, nacional, não só nacional, mas no mínimo regional, né, na América Latina, né, e quando a gente fala de equipamentos médico-assistenciais, os EMAs, né, eu vou pedir para você mesmo fazer a sua apresentação, né, de toda a sua trajetória, né, e eu tenho certeza que depois desta sua apresentação a gente vai ter aqui no Instituto vários pesquisadores que vão se enxergar nessa área de avaliações de equipamentos médico-assistenciais, e a gente vai ter aí uma ressonância bacana. Murilo, por favor, a tela é sua. Obrigado, Lorena, obrigado pelas palavras gentis aí, eu que agradeço a oportunidade, para mim é um prazer, uma honra estar podendo falar aí para vocês, pessoal do NATS, do IPEM, e num tema que eu sou apaixonado realmente, que é a área de dispositivos médicos. Eu vou começar aqui compartilhando minha tela, só me dá só uma sinalização, Lorena, por favor, na hora que estiver enxergando. Já está compartilhando, Murilo. Uma coisa assim, pessoal, eu vou acompanhar pelo YouTube, e se vocês quiserem realmente fazer alguma pergunta, eu vou estar acompanhando as perguntas no YouTube e eu posso fazer aqui para o Murilo, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo manter a minha câmera aberta aqui, acho que está aberta. Agora sim.
Bom, mais uma vez, obrigado e realmente é um prazer poder estar conversando com vocês sobre ATS focada em dispositivos médicos, equipamentos médicos, porque existem algumas diferenças bastante significativas. Normalmente a ATS, na verdade, ela foi gerada, ela foi criada dentro do conceito de farmacoeconomia. Então, sempre as metodologias, os guidelines, as diretrizes tiveram um viés muito forte de avaliar medicamentos, os fármacos, e o dispositivo ele tem uma natureza, uma tecnologia em saúde de uma natureza bastante distinta e, portanto, existem particularidades que devem ser observadas para uma avaliação mais precisa, né, mais exata sobre a tecnologia. Vou fazer uma apresentação rápida só sobre o meu histórico aqui. Atualmente eu respondo pela área de gerência de políticas em saúde da Boston Scientific Corporation aqui no Brasil. É uma multinacional americana da área de dispositivos médicos, fabricante e distribuidora de dispositivos médicos. Também sou membro da Federação Internacional de Engenharia Biomédica, do board da divisão de até exatamente essas particularidades, iniciativas para difundir a ATS com foco em dispositivos médicos, e também tem um vínculo como professor convidado do curso de pós-graduação da Engenharia Clínica da Universidade de Campinas. Anteriormente tive passagens aí pelo Ministério da Saúde, pela Conitec, pelo Inmetro, como auditor especialista na área de eletromédicos, e também na OPAS OMS, como consultor nacional de avaliação e gestão de tecnologias. Foram vários anos aí muito ricos aí trabalhando fundamentalmente com saúde pública. Minha formação principal é tecnologia em saúde, depois eu enveredei para algumas áreas mais relacionadas à gestão e, por último, mestrado em avaliação de tecnologias junto ao INC do Rio de Janeiro. O que eu pretendo mostrar hoje, conversar um pouco com vocês, é uma abordagem, uma primeira parte que seria mais de alinhamento sobre a ATS, sobre tecnologias em saúde, os tipos de evidências, avaliações econômicas, meio que para colocar todo mundo na mesma página, e, obviamente, tocando esses pontos que já são bastante conhecidos para quem trabalha com ATS, mas puxando algumas particularidades aí relacionadas a dispositivos médicos. Depois, a gente envereda um pouco mais sobre esse detalhamento dessas particularidades e trouxe também alguns cases de avaliação de equipamentos e dispositivos para a gente poder ver na prática, né, como se faz ou os principais pontos a serem abordados para essa avaliação sair de uma forma mais precisa. Então, o conceito de tecnologias, a gente sabe aí que tecnologia em saúde é um conceito bastante amplo. Como eu falei, muita gente, quando escuta falar de tecnologia, pensa primeiramente em medicamentos, e é interessante que existe um viés para quem é da área de engenharia clínica, engenharia biomédica. Quando se fala em tecnologia em saúde, a pessoa já pensa logo em hardware, algo tangível, e aí já vai para dispositivos. Mas o fato é que a ATS ela tem um viés muito grande para medicamentos. Mas tecnologia em saúde, né, como eu falei, é um termo muito amplo, envolve dispositivos, medicamentos, vacinas, procedimentos e sistemas, enfim, quase tudo que é aplicado à saúde é considerado tecnologia em saúde. Essa é uma definição da OMS, desse manual da OMS de Health Technology Assessment in Medical Device, e, por sua vez, dispositivos podem ser também uma definição ampla, pode ser um artigo, instrumento, dispositivo, máquina, equipamento, usado para prevenção, diagnóstico e tratamento, ou mesmo de caráter assistencial também. Tecnologias assistivas também são considerados dispositivos médicos dentro desse universo da tecnologia em saúde. Então, o universo ele é muito amplo aqui de dispositivos, né? A gente pode estar falando desde um preservativo, por exemplo, até um acelerador linear, né? Uma máquina gigantesca de alto valor, de alta tecnologia embarcada e alto valor também de aquisição, manutenção, operação, instalação, tudo mais. É importante dizer que o mundo todo ele chama essas tecnologias de dispositivos médicos, medical devices, mas aqui no Brasil, dispositivos ele tem essa caracterização como produtos para a saúde. A Anvisa denomina dessa forma. Isso não tem muito tempo que mudou, porque anteriormente se chamava correlatos, né, pela lei lá de 76 da Anvisa. A terminologia adotada para dispositivos e equipamentos médicos era correlatos. Hoje é denominado produtos para a saúde.
A OMS traz também a ATS como um elemento central desse quebra-cabeças de 3 etapas fundamentais para você promover o acesso e gerenciar bem uma tecnologia no sistema de saúde. Então, ela define a ATS como uma avaliação sistemática de efeitos e impactos para orientar a formação de políticas públicas na incorporação de novas tecnologias sustentáveis e prevenir a adoção de tecnologias que tenham valor duvidoso. Ou seja, o que a gente sempre busca com a ATS são tecnologias mais eficientes, além, evidentemente, da parte de eficácia e segurança, se bem que eficácia e segurança é um papel da regulação. Em tese, tudo que você vai avaliar, está disponível no mercado, ele já passou pelo crivo da agência reguladora em termos de eficácia e segurança. O que você olha mais mais do ponto de vista da eficiência, porque você já começa a entrar com a parte econômica também, para ver se realmente vale a pena. Então, a ATS tem esse papel central entre regulação, a avaliação para uma ampliação do acesso efetivamente da tecnologia à população, e, por último, a gestão, que, de certa forma, também envolve a ATS para você monitorar o desempenho dessa tecnologia uma vez incorporada no sistema. Então, resumidamente, o que a gente está falando dessas etapas fundamentais do ciclo de vida dessas tecnologias é passar pela regulação, que, como eu falei, é uma avaliação de segurança e eficácia, mas que não possui uma conotação econômica, lá na Anvisa, por exemplo, no nosso cenário aqui no Brasil. Depois a incorporação no sistema de saúde, aí já prevendo a parte de investimento, de reembolso, então a gente fala mais de eficiência, relações de custo-efetividade da tecnologia. Eu falei, existe até um guia que o Ministério da Saúde desenvolveu em 2017, que é a avaliação de desempenho de tecnologias de saúde, para fins de monitoramento, para gestão dessa tecnologia, para verificar se ela continua eficiente ou não. E, por último, a substituição, né? Uma vez que essa tecnologia já se tornou obsoleta ou ela deixou de ser eficiente, porque outras estão chegando, você passa para a fase de desinvestimento ou desincorporação dessa tecnologia. Então, essas interações cíclicas, né, do ciclo de vida da tecnologia, e quando a gente fala de dispositivo médico, esse ciclo de vida da inovação é extremamente acelerado, muito diferente de medicamentos. Em média, o ciclo de vida da inovação de um dispositivo é em torno de 2 anos. Sempre você vai tendo incorporações, inovações incrementais no dispositivo, diferentemente de medicamento que tem uma formulação muito estável e fica por anos, décadas com a mesma formulação. Então, durante toda essa etapa, a gente tem a ATS aqui como um elemento central de avaliação da tecnologia. E isso está dentro do nosso marco legal da Política Nacional de Gestão de Tecnologias de Saúde no Brasil, estabelecido pela portaria do Ministério da Saúde, a 2690, desde 2009, que estabelece basicamente que a nacional consiste um conjunto de ações gestoras e norteadoras para tomar decisão em qualquer fase do ciclo de vida dessa tecnologia, baseada na prática da ATS. A ATS é a principal ferramenta da Política Nacional de Gestão de Tecnologias em todo o ciclo de vida. Então, a gente verifica que esse é o ciclo de vida típico, né, de qualquer tecnologia em saúde, desde a inovação, lá no projeto de desenvolvimento, passando pelo registro sanitário, quando a tecnologia chega efetivamente ao mercado. A difusão inicial normalmente ocorre por meio de hospitais universitários, né, quando a tecnologia está sendo aí experimentada, estudada, ou hospitais privados, alguns hospitais de vanguarda, por exemplo, Einstein e Sírio-Libanês sempre estão ali na fronteira tecnológica da inovação, no sentido de incorporar tecnologias antes de qualquer outra instituição no nosso país, e depois a incorporação, quando você passa a ter uma política de reembolso para essas tecnologias, e aí você atinge a difusão, o topo da difusão dessa tecnologia, o topo de uso, né, com a utilização em larga escala, e você passa a ter, então, a monitorização. Ali é importante ter a ATS para você monitorar o quanto essa tecnologia continua sendo segura e eficiente para ser mantida dentro do sistema de saúde. Aqui, só para ilustrar essas etapas que eu comentei, né, as etapas de avaliação de tecnologias e de incorporação dessa tecnologia no nosso sistema de saúde. Primeiramente, a Anvisa, quando a empresa passa a registrar o produto e passa a ter autorização de comercialização, então isso já permite que alguns prestadores de serviço comecem a utilizar essa tecnologia, evidentemente que ainda não tem uma política
própria de remuneração, de reembolso dessas tecnologias, mas a população já passa a ter acesso porque o produto está efetivamente registrado. E nas duas etapas aqui, essas duas primeiras etapas, você tem a ATS na Anvisa, porque vai verificar segurança e eficácia, e você também tem a ATS dentro das instituições para checar qual é a melhor opção em termos de aquisição e em termos de seleção de tecnologias a serem aplicadas à população. Posteriormente, que a gente vai falar de política de reembolso, aí você fala de incorporação no rol da ANS para os planos de saúde privada, então você passa a ter uma política de reembolso no setor de saúde suplementar, onde as operadoras passam a pagar os prestadores de serviço por essas tecnologias, mas o grande acesso, efetivamente, da tecnologia ocorre quando o SUS incorpora a tecnologia para que a grande massa da nossa população possa ter acesso, aí o SUS passa a ter também essa política de reembolso da tecnologia aos prestadores de serviço, muitas vezes prestadores que tanto trabalham para a saúde suplementar, como também na saúde pública, como é o caso das entidades beneficentes filantrópicas. Aqui, só para ilustrar a importância e relevância, o quanto a ATS tem em termos de impacto nessa curva, né, do ciclo de vida da tecnologia. Se a gente olhar ali, o primeiro ATS, o ATA, que aparece ali, numa fase já de inovação ainda, uma tecnologia emergente, você pode acelerar essa curva no sentido do topo de uso ali, né, o uso em larga escala da tecnologia, uma vez que a ATS é positiva nesse sentido, mas também pode retardar, né, uma vez que você não tem ainda evidências suficientes ou o custo ainda é proibitivo, você retarda essa inclinação, essa inflexão da curva no sentido do topo de uso. E depois, numa segunda etapa, a ATS pode, aí sim, acelerar, né, faz essa inflexão lá para o topo, como também pode acelerar a obsolescência, falar, esse produto realmente não vai ter futuro no sistema de saúde, isso depende de cada sistema, de cada país, né, das suas próprias políticas. E lá no final, uma vez que a tecnologia chegou no seu topo de uso, você continua fazendo ATS já mais para a DTS, né, que é para avaliar o desempenho dessa tecnologia, para promover a desincorporação, o desinvestimento, uma vez que ela passa a se tornar obsoleta ou ineficiente comparado a outras tecnologias que vêm chegando. Então, a ATS é uma abordagem bastante ampla, bastante completa, né? Pelo menos deve ser dessa forma, observando vários domínios e vários aspectos, né? O domínio clínico, que é você definir exatamente a tecnologia correta para aquele paciente. Então, a gente está falando de tecnologia certa, para paciente certo, né, que agrega efetivamente valor, que tem desfecho significativo para esse paciente, com o preço correto, né, o preço equilibrado, o preço justo para essa tecnologia, e também tem a questão organizacional, que é você promover essa tecnologia no tempo certo, né, para esse paciente, uma vez que esse fator tempo é fundamental para você promover efetivamente saúde para a população. E aqui eu até destaquei um pouco mais esse fator organizacional, porque quando a gente fala em dispositivos médicos, esse fator da questão logística, da questão da infraestrutura relacionada a esse dispositivo, as necessidades periféricas de um dispositivo, elas são mais importantes ou possuem mais impacto do que normalmente a gente verifica para a área de medicamentos. Eu vou falar muito dessa comparação dispositivos medicamentos aqui ao longo dos slides. E aí, por que avaliar, né? Por que a ATS é importante? Basicamente, a primeira parte da avaliação, em função de evidência científica, é para dizer se funciona e que funciona bem dentro de um cenário de risco controlado e que a relação risco-benefício, a gente está ouvindo muito falar essa relação risco-benefício para as vacinas, né? Se ela realmente compensa. Então, a primeira parte, se funciona, se é segura, eficaz e efetiva no sentido de avaliar evidências científicas. E a segunda, se vale a pena, né? Se o custo não é proibitivo, se realmente vale a pena investir, já que a gente tem um cenário de orçamento limitado, né, de escassez de recursos, você tem que fazer sempre melhores escolhas. Aqui a definição de ATS dentro da Política Nacional de Gestão, é a nossa definição aqui no Brasil, muito parecida com a definição da OMS, basicamente sempre avaliar, né, a partir de uma síntese de evidências, os benefícios para a saúde e consequências econômicas e sociais da adoção dessas tecnologias no sistema de saúde.
como eu acabei de falar, esse contexto, né? Por que é importante a ETS? Esse aqui é o nosso cenário do setor saúde do Brasil, né? Nós temos o maior sistema universal de saúde pública do mundo, gratuito, integral, universal. Aqui nós temos o sistema geral de saúde, ele é dividido entre o setor de saúde suplementar e o sistema único de saúde, o sistema público, e a gente verifica uma proporção muito maior, gigantesca aqui da população que depende exclusivamente do SUS, mais de 77% da nossa população depende exclusivamente do sistema único de saúde. E aí quando a gente olha aqui na parte do gasto em saúde, até que o país gasta relativamente bem, 9,3% do PIB em saúde, só que a maior parte desse gasto é da iniciativa privada. Mais de 5% desse gasto todo é da iniciativa privada, contemplando só esses 22% da população. E aqueles 77% da população, ou quase 165 milhões de habitantes, tem apenas 4% do PIB sendo investido efetivamente na saúde pública. Então, a gente tem uma inequidade muito grande, inerente ao sistema, se a gente não mudar, e aí eu defendo muito, eu já defendia e falava muito disso quando eu estava no governo, quando eu estava na OPAS, e agora eu estou trabalhando fundamentalmente na indústria, mas via associações de indústria, quando se solta algum manifesto, alguma publicação, eu sempre faço questão que eu acho que a indústria, as associações da indústria, as associações de prestadores de serviços de hospitais, sejam públicos, até mesmo os privados, porque e a própria saúde suplementar, porque uma vez você investindo, você também tem um desafogo também fica muito mais equânime, você investir em atenção primária, você também desafoga atendimentos complexos de alta especialidade, de alta complexidade na saúde suplementar, aumentar recurso de saúde pública você está trabalhando em prol do benefício de toda a população e de toda a economia, de todo o nosso contexto nacional. Então, é uma defesa que eu sempre levo comigo por onde eu passo, que a gente precisa efetiva. Todo mundo reclama que não tem dinheiro, a indústria, por exemplo, reclama que a Conitec não incorpora quase nada do que é demandado lá, mas ninguém olha a causa raiz disso, que é falta de investimento. E nós temos, sim, um sistema de saúde que é subfinanciado. Eu trago aqui um gráfico, ele já está até ultrapassado, que já tem coisas mais novas, mas é só para ilustrar, né, outros sistemas públicos de saúde universais, com características iguais ao SUS. Se a gente olhar lá, Canadá, Austrália, Reino Unido, investem mais de $3.000 per capita em saúde, e aqui no Brasil a gente investe $1.000 per capita em saúde, sendo que desses $1.000, mais da metade é saúde privada. A gente vê essa diferença no azulzinho claro e no azulzinho escuro. O azulzinho escuro é investimento em saúde pública. Então, majoritariamente, Canadá, Austrália e Reino Unido investe muito mais em saúde pública. 70% do investimento desses países é em saúde pública. E aqui a gente tem uma inversão, né? Para um sistema universal, a gente precisa de um investimento muito maior. Trago isso porque quando a gente fala em ATS é exatamente isso, né? Você escolher onde investir melhor esse recurso para trazer o melhor impacto para a população. Então, quando a gente fala, isso aqui só para ilustrar, né, esse caso de orçamento limitado, escasso e o que é o custo de oportunidade, vamos dizer aqui que nessa coluna a gente tem o orçamento total do sistema público e os coloridinhos aqui são todas as tecnologias incorporadas. E aí sempre tenho tecnologias novas. O grande problema é que eu não tenho um recurso novo. Então, qual é a solução? Substituir. O problema é que substituir é muito difícil. Você retirar uma tecnologia é bastante difícil, porque sempre tem alguém, alguma parte da população que ainda se beneficia com aquela tecnologia. Então, isso é custo de oportunidade. Onde é que eu vou fazer a escolha? Eu vou ter que tirar, eu não posso investir o mesmo recurso em duas soluções distintas, eu tenho que escolher a melhor delas. E a solução 2 seria um orçamento incremental. Então, esse eu acho que é um grande problema, quando a gente vê a lei orçamentária anual do Congresso sendo votada para investimento em saúde, nunca existe um recurso destinado a novas incorporações. E esse é um problema, porque para você colher benefício na frente, você sempre tem que fazer um investimento inicial. Então, é inerente ao processo de incorporação um impacto orçamentário incremental de início, mas você incorporando tecnologias eficientes e inovadoras, você pode colher esse benefício, vai colher esse benefício ao longo dos anos, mas você precisa de um capital inicial para promover essa incorporação. Tratar aqui um pouco da parte de evidências, né? Quais são as diferenças? Isso também é uma coisa que tem um viés gigantesco, assim.
porque normalmente em medicamentos é muito fácil você conduzir um estudo clínico, um controlado, randomizado, com placebo, contra placebo, por exemplo. Já dispositivos é muito difícil você fazer isso. Então, trazendo aqui a pirâmide, né, de hierarquia aqui de evidências, a gente sempre tem, a gente sabe ali que no topo da pirâmide a gente tem as evidências secundárias, que são oriundas de revisões das evidências primárias. Basicamente, evidências secundárias são as revisões sistemáticas e meta-análise de revisões sistemáticas. Lembrando que meta-análise não necessariamente é a melhor evidência que tem. Você pode ter uma meta-análise de um apanhado de artigos que você faz a torto direito, sem muito critério, e se você não tem critério na coleta desses artigos, você gera uma meta-análise, mas sem qualidade, né? Então, eu digo isso porque ultimamente tem aparecido muita gente nas mídias falando, já tem meta-análise, mas meta-análise é a partir do quê? Porque a meta-análise é uma análise estatística, né, a partir de dados primários. Se os dados primários é ruim. Então, uma meta-análise boa é meta-análise a partir de uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados, controlados, né? Essa é o melhor tipo de evidência. Então, os estudos primários, a gente tem ali os estudos experimentais, basicamente os ECRs, né, os controlados randomizados, e os observacionais, que você não tem exatamente um comparador. A pirâmide demonstra exatamente que você tem uma quantidade muito maior de observacionais do que estudos controlados, randomizados. E aí, essa questão do desenho do estudo é sempre para evitar vieses, né? Vários tipos de vieses que podem acontecer que comprometem a qualidade de evidência. E aí entra esse detalhe: para dispositivo médico, é mais difícil você conduzir o ensaio clínico randomizado e controlado, por conta da dificuldade de cegamento. Aqui só para ilustrar os diversos, né, decompondo um pouco mais a pirâmide, como eu falei, topo da pirâmide aqui, meta-análise de revisão sistemática. Né, e revisão sistemática não é revisão da literatura simplesmente, ela tem todo um critério, passa por revisão por pares, tudo mais, para realmente ter uma qualidade, né? Então, passando aqui mais adiante, eu vou entrar na parte do desenho, vou voltar no ensaio clínico randomizado, mas eu queria dizer também que esse é um problema, muitas vezes, porque o desenho de estudo, as avaliações, os scores aqui de avaliação de qualidade de evidência ou de recomendação, como o Oxford, por exemplo, que a classe médica usa muito, a gente pega as guias, as diretrizes médicas, sempre eles falam nível de evidência, é 1A, 1B, 1C, 2A, enfim, esse critério de recomendação está muito ligado ao desenho de estudo e não à qualidade efetivamente desse estudo. Então, você não aprofunda muito essa análise. É uma revisão sistemática de ensaio clínico randomizado. Se esse ensaio clínico randomizado tiver vieses ou tiver falhas metodológicas, ela acaba não aparecendo porque esse critério simplesmente leva em conta o desenho e não a qualidade. O GRADE já aprofunda um pouco mais esse tipo de avaliação. Ele, por exemplo, aqui o GRADE ele já rebaixa, ele já te dá um ponto a menos se o estudo for observacional. Se for clínico ou controlado randomizado, ele mantém a nota máxima, mas se tiver uma deficiência metodológica nesse estudo, ele rebaixa um ponto. E o observacional começa com um ponto a menos, mas se for de boa qualidade, ele pode ter um ranqueamento melhor, ele ganha um ponto a mais. Então, o grade é um pouco melhor porque ele entra efetivamente no desfecho, avalia os desfechos, inclusivamente, desses estudos. Mas eu entendo que a gente ainda tem uma lacuna muito grande aqui com esses scores. A gente deveria ter algum tipo de score específico para quando se trata de dispositivos médicos, por conta da dificuldade de obtenção dessas evidências em estudos controlados e randomizados. Então, normalmente o que a gente fala em evidências são os estudos experimentais e os observacionais, estão lá no topo da pirâmide, mas com dispositivos a gente tem que olhar muito esses estudos de dados de mundo real, os estudos observacionais. E temos também que olhar a evidências não clínicas. Equipamento tem muito disso, você tem registros de efeitos adversos, por exemplo, você tem que ir lá no Notivisa para verificar se está havendo muito efeito adverso de um determinado dispositivo, se ele tem um recal, se já teve recal, ou mesmo dentro da própria instituição, o próprio sistema, você pode ter vários registros de performance desse dispositivo. Se for um equipamento, por exemplo, que sempre que a gente fala em procedimento, dificilmente você fala de um procedimento que não tenha algum tipo de dispositivo envolvido. Por mais simples que seja, deve ter sempre um dispositivo envolvido,
E aí você vai do menos complexo a um extremamente complexo, mas principalmente quando se trata de equipamentos, você pode verificar dentro de um registro histórico o histórico de manutenções, de problemas que esse equipamento dá, porque isso também gera evidências, principalmente em relação aos custos associados a esse equipamento. Então, essa é um aspecto relevante que não se aplica para medicamentos. Então, entra aí a parte de relatórios e dados técnicos operacionais, os indicadores de desempenho típicos da engenharia clínica, que é a gestão desses equipamentos dentro dos estabelecimentos de saúde, e a literatura cinza também. Então, você tem que ir atrás de manual de equipamentos, instruções de uso na Anvisa, análise de congresso, que se encontra muito material também, muita pesquisa que não está na grande literatura, nas grandes bases de evidências, mas tem muita informação ali sendo disponibilizada nesse tipo de literatura cinza. Então, muitas vezes você tem que ir para essa área da literatura para poder fazer uma busca mais completa e obter mais informações. Aqui só para ilustrar também os desenhos, né? O estudo observacional, você tem ali o prospectivo, retrospectivo, você não vai fazer a interferência, não há uma intervenção, né, do pesquisador. Em relação ao tempo também, você pode ser longitudinal ou somente um retrato daquele momento da tecnologia. E os estudos clínicos randomizados, controlados randomizados, eles são considerados o padrão ouro, né, da evidência. Então, por que padrão ouro? Porque você randomiza aleatoriamente, você coloca pacientes no grupo que você quer avaliar a intervenção, no outro grupo que é o comparador, e você faz um cegamento tanto dos pacientes que estão num grupo ou no outro, eles não sabem que tipo de tecnologia vão estar recebendo, como também o médico ou o profissional de saúde que vai aplicar essa tecnologia também não sabe o que ele está aplicando. E, preferencialmente, o triplo cego seria o melhor dos desenhos aqui. O avaliador também, quem está obtendo e vai avaliar os resultados, também não sabe se o paciente recebeu tecnologia A ou B. E aí, imagine, quando você faz um estudo desse com placebo, medicamento e placebo, eles são iguais, você engana todo mundo ali, né? Não tem diferença. Realmente é muito mais fácil. Agora, imagine você fazer isso num procedimento, por exemplo, um implante de marca-passo. Como é que você vai fazer um placebo, ou para dispositivos médicos existe um termo chamado sham, que seria um simulador do dispositivo, mas aí você esbarra em questões éticas também, né? Você vai colocar um equipamento vazio, um dispositivo vazio, simulando que ele é um marca-passo, só para ver se o marca-passo realmente vai ser mais efetivo que o sham. Então tem questões, eu estou sendo bastante extremista aqui, mas tem questões práticas realmente que dificultam a condução de um ensaio clínico desse porte para um dispositivo médico. E aí tem outras questões também. Ele tem esses benefícios, né, que randomiza, então você evita viés de alocação, o cegamento também vai evitar o viés de desempenho e avaliação, né, divisões preconcebidas, ou você já tem uma tendência a ser favorável a um desfecho, então você tem esse tipo de viés que compromete o tipo de estudo. Esses são os benefícios, mas a limitação. Ele é um estudo que custa caro, demora, pode não apresentar no cenário do mundo real, realmente. Essa questão da demora, a gente pode estar falando aí, no mínimo, um estudo controlado randomizado vai levar 2 anos, e vejam que eu citei lá atrás, que a média de tempo do ciclo de inovação de um dispositivo é exatamente essa, 2 anos. Então, para alguns dispositivos, quando você conclui um estudo como esse, ele já está se tornando obsoleto, já está vindo coisa nova, já está tendo uma inovação incremental nele. A questão ética, como eu falei, e baixa aderência pelos pacientes, exatamente, o paciente vai aderir a um estudo sabendo que ele pode receber um que não funciona, para ser bastante extremista, né? E essa questão da dificuldade de cegamento, então, exatamente porque você não consegue cegar, às vezes você pode até cegar o paciente, mas o médico não. Esse é falando em desenhos de estudo, esse aqui é uma publicação do último Congresso de Economia da Saúde que eu estive nos Estados Unidos, em 2019, que fala exatamente dos ensaios clínicos randomizados, que eles tendem a desaparecer. Acho que eles não vão desaparecer, mas que eles serão substituídos por dados de mundo real, ou real world evidências, evidências de mundo real, graças à quantidade de informação que hoje você coleta e torna disponível pela internet das coisas, Big Data, e aí você pode aplicar
inteligência artificial, pode trabalhar com blockchain também para coletar o máximo de dados, uma população muito maior, porque o ensaio clínico randomizado ele tem uma amostragem de pessoas, né, muito restrita, e você tem que confiar que aquela amostra tem uma capacidade de extrapolação para o todo, né, para uma população como um todo. E então o futuro eu vejo como essa coleta de dados automatizada, e quando a gente fala de dispositivos médicos, ele por si só já é uma central de coleta de dados, né? Sejam equipamentos de grande porte, e hoje cada vez mais wearables, aplicativos de celulares ou dispositivos conectados em smartphones também servem para coletar dados, e isso vai ter impactos significativos no desenvolvimento de algoritmos preditivos, dashboards de controle e desenvolvimento e evolução das diretrizes e protocolos clínicos. As avaliações econômicas, vocês devem saber, né, que a gente vai ter sempre, ou quase sempre, análise de custo-efetividade, ou custo-utilidade, ou custo-minimização, custo-benefício. Você avalia o impacto dessa tecnologia em relação aos desfechos que ela promove para o paciente, e você tem a análise de impacto orçamentário quando você avalia como um todo, você estima aquela população-alvo, o quanto de pessoas você vai poder atender ao longo de um ano, e você projeta esse impacto para o sistema como um todo. O que eu chamo a atenção aqui, né, que é sempre uma balança, né, eu tenho o orçamento, de um lado eu tenho os custos, do outro lado eu tenho os benefícios. O que traz aqui, o que impacta muito na área de equipamentos e dispositivos, é exatamente esses aspectos particulares relacionados a equipamentos e dispositivos que representam custo e, ao mesmo tempo, podem comprometer, melhorar ou piorar a performance em termos de benefício. Então, só para dar um exemplo, se eu não tiver um acelerador linear, por exemplo, eu tenho um custo grande de infraestrutura. O custo para a construção de um bunker é gigantesco. E você tem que ter todo um condicionamento ali de ambiente, além das blindagens, evidentemente isso está relacionado à segurança, mas se eu não tiver um bom sistema de controle de umidade, de temperatura, uma boa energia elétrica sendo fornecida para o equipamento, eu posso ter um desfecho não tão bom. Para simplificar, raio-x. Se a qualidade da energia elétrica de um aparelho de raio-x, que é um aparelho elétrico, se ela não estiver boa, você pode comprometer a qualidade da imagem lá na frente. Então, é um tipo de impacto, né, da infraestrutura na efetividade que você não observa em medicamentos, mas para um equipamento, para um dispositivo médico, isso é observável. E isso, para você ter essa qualidade, você precisa ter um investimento da infraestrutura, você precisa ter um investimento em recursos humanos, porque dispositivo médico, a efetividade dele depende fundamentalmente do operador, é operador dependente, então são aspectos muito relevantes para se observar quando se avalia um dispositivo, um equipamento médico. Aqui as particularidades, então. Eu estou trazendo a diretriz metodológica de avaliação de equipamentos médicos assistenciais, porque é a única diretriz que nós temos disponível hoje no país, mas ela é focada para equipamento médico assistencial, não é para qualquer dispositivo, mas dá para aproveitar quase tudo que está aqui. Eu vi que o Eduardo Couracis vai estar falando para vocês. O Eduardo foi quem coordenou esse desenvolvimento dessa diretriz junto ao Ministério da Saúde, e eu tive o prazer de poder participar dessa construção sob a batuta do Eduardo, dessa diretriz lá no Ministério. Então, ela traz aqui basicamente 6 domínios. O domínio clínico são os estudos, as evidências, o econômico são essas avaliações tradicionais, mas aí traz esse contexto de alguns aspectos particulares para se observar para equipamentos, o domínio técnico, porque a gente fala de tecnologia embarcada, então tem toda uma parte de especificação, porque não é porque eu falo que eu tenho o mesmo nome, tipo ventilador pulmonar, que eu estou falando do mesmo equipamento. Eu posso ter um ventilador pulmonar que custa R$10.000 e um ventilador que custa R$300.000, da tecnologia embarcada dele. E é como um carro, né? Você tem carros aí populares que vão custar 45, 50 mil reais, não sei quanto está um carro mais barato hoje no mercado, mas você pode ter um carro de R$500 mil também, e continua sendo veículo automóvel, né? A questão operacional, a curva de aprendizagem, né? Você tem essa parte de treinamento, de capacitação, a infraestrutura, como eu já falei. Uma outra particularidade, a admissibilidade, aí falando de equipamentos que envolvam medicina nuclear, radiação ionizante, isso é particularmente importante, porque a CENEM tem essa parte desse papel
documental, de certificar, né, a segurança do equipamento, do ambiente, da infraestrutura para poder iniciar um serviço. Então, esse conceito de admissibilidade da diretriz traz exatamente essa observância dos marcos legais necessários para um equipamento, para um novo serviço que envolva um equipamento começar a operar. Isso vale fundamentalmente, para equipamentos que envolvam radiação ionizante, mas vários outros, por exemplo, para você evitar a grande concentração de equipamentos, de tecnologias num determinado município. Tem algumas políticas que estabelecem parâmetros populacionais, por exemplo, população assistida para a quantidade de equipamentos proporcional à população assistida daquele determinado município ou da determinada região. E o conceito de inovação também, que é mais para equipamentos que seriam estratégicos para o SUS e para o Complexo Industrial da Saúde do Brasil. Aqui algumas diferenças, vou dar uma acelerada aqui, porque eu até botei o alarme aqui, já são 11 horas, vou dar uma acelerada aqui para a gente chegar logo nas particularidades e nos cases. Fica tranquilo, viu, Murilo? Tá ótimo aqui, pode seguir. Tá bem. Como eu falei, né, ciclo de vida, então o medicamento tem formulação estável, o dispositivo sofre sempre inovações incrementais, está sempre mudando, é difícil você ter um dispositivo que fica 10 anos, 5 anos com a mesma característica. Os medicamentos são mais fáceis de você estudar, mais fácil de ter um controlado randomizado. Já o dispositivo, você tem muito ensaio de laboratório também, simuladores, e é mais difícil você ter esse tipo de estudo. O mercado de medicamento ele tem muito monopólio, então os preços acabam sendo submetidos ao controle por parte da CMED, né, porque graças ao monopólio você tem preços absurdamente altos para determinados medicamentos, e o dispositivo ele já tem um mercado mais competitivo, os preços são mais dinâmicos, porque você tem mais concorrência, e esses preços são muito variáveis também de acordo com o modelo de negócio, porque como dispositivo você tem a questão de comodato, de consignação, às vezes entra outros equipamentos em comodato, os preços têm certa variabilidade. Comodato, por exemplo, uma fibra, vou mostrar aqui, fibra de laser, por exemplo, que é um dos cases que eu trouxe. Se a instituição compra o aparelho de laser, a fibra vai sair mais barata. Se não compra e o equipamento de laser é de propriedade da empresa, do distribuidor, e é emprestado, esse custo do empréstimo, ele é, na verdade, um custo de locação que está embutido no insumo. Então, os preços são muito dinâmicos. Os resultados são um pouco dependentes em relação ao profissional, no caso de medicamentos, já no dispositivo, ele pode ser extremamente, alguns nem tanto, mas quanto mais complexo tá o equipamento, o dispositivo, mais dependente da performance do profissional para atingir a efetividade ele é. O acesso do medicamento ele é mais simples, essa parte logística, claro que tem exceções, tem medicamentos que você tem que ter controle de temperatura, de luminosidade, o próprio radiofármaco, né, você tem que... Mas são exceções, a grande maioria o acesso é muito mais fácil, a logística é mais fácil. Para distribuição de dispositivos, ele tem essas características que são muito variáveis e muda também de região para região. A parte de infraestrutura, medicamento não tem grandes necessidades, dispositivos pode ter um impacto muito significativo. E aí a parte de efeito adverso, que interação química, a possibilidade de mau funcionamento, no caso do dispositivo, e alguns dispositivos, lembrando que o próprio paciente é o próprio operador, uma bombinha de insulina, por exemplo, ou qualquer outro tipo de dispositivo que o próprio usuário, paciente, faça a aplicação. Essa curva aqui, essa curva de ciclo de vida, é só para ilustrar o que acontece, né, comparando dispositivo médico com medicamentos, que cada curvinha desses dispositivos, a gente está falando aqui, talvez em 2, 3 anos, depende, obviamente, do dispositivo, mas você vai mudando versão 0 do dispositivo, a versão 1, a versão 2, enquanto o medicamento você tem uma longa curva de ciclo de vida, até por questões patentárias, você consegue assegurar isso. Recentemente o Supremo votou, porque a proteção patentária no Brasil podia chegar aí a mais de 20 anos, 30 anos, agora mudou o máximo e parece que ficou em 20 anos. Mas vejam a diferença. Então, é muito mais tranquilo você conduzir um estudo clínico randomizado de um medicamento, fazer essa avaliação, porque essa avaliação vai ter uma validade longa. Agora, o dispositivo ele é muito dinâmico. Então, cada vez mais eu acho que dados de mundo real, as evidências de mundo real devem ser consideradas para dispositivos. A curva de aprendizagem, só para a gente entender, né, eu posso ter equipamentos mais complexos, em menor quantidade, mas ele exige mais um
um tempo para você atingir uma alta performance, e Murilo, acho que travou, você travou aqui. para poder fazer sozinho, enfim, isso Oh, varia. Sim, Murilo, será que você pode voltar no slide anterior que deu uma travada aqui? esse Aí, da curva de isso, aprendizagem, isso. tá. Aqui é só para ilustrar, né? Mais completo, mais tempo, mais recurso você vai ter que investir em capacitação para que ele atinja efetivamente a performance desejada, né? Porque você pode ter um ótimo dispositivo, mas você tem um profissional ruim, o desempenho não vai ser bom. Ok? Aqui é a Perfeito. parte de inovação incremental, então quando a gente fala de equipamentos como um tomógrafo, um ultrassom, o próprio acelerador linear, um próprio marca-passo, você tem uma série de softwares ali dentro, de programações, de recursos, que você tem que avaliar, até para definir se você precisa ou não. Um tomógrafo, por exemplo, se você vai fazer se é um tomógrafo só para trauma, você não precisa ter uma série de pacotes, por exemplo, para fazer cardiologia, neuro, câncer, e isso tem impacto direto no custo do equipamento. E se tem impacto no custo, tem impacto na manutenção depois também. E a mesma coisa para todos os demais equipamentos. No caso do acelerador linear, né, só os recursos aí de terapia por radiação modulada, por exemplo, o IMRT, você pode atingir aí talvez R$ 1 milhão para ter essa modalidade na máquina, ou não, né? Os próprios sistemas de planejamento, tudo isso tem custo, e são dispositivos periféricos, né? Se você quiser comprar só a máquina, você compra só a máquina, mas você precisa desse arsenal também periférico aí para poder garantir a efetividade mesmo do tratamento. As necessidades de infraestrutura, a gente está falando da qualidade de energia elétrica, da presença desses equipamentos periféricos, da infraestrutura, por exemplo, a construção do bunker. Eu me lembro do processo de expansão de radiologia do Ministério da Saúde, o custo da construção dos bunkers era mais caro do que o custo do acelerador linear. As blindagens, né, sistemas de controle de umidade, até porque alguns deles você tem que também, assim como o equipamento precisa passar por manutenções, essa infraestrutura também precisa. E aí entra essa questão da síndrome do iceberg, isso aqui eu tirei de um manual de avaliação de dispositivos médicos da Cenetec do México. A Cenetec do México é a Conitec, aqui do Brasil, né, eles fazem o mesmo tipo de trabalho lá. E eles trazem essa síndrome do iceberg bastante interessante, que a gente só olha o custo de aquisição muitas vezes, ou muitas vezes nem olha, como eu já vi algumas avaliações, nem olha, despreza completamente o custo do equipamento, mas você tem todo um custo operacional depois de manter esse equipamento, e equipamentos de grande porte vão ficar aí 7, 10, 15 anos, às vezes, na instituição, e você tem custo ao longo desse tempo todo. Então, aquela guia, né, ou a diretriz do Ministério da Saúde traz esse aspecto do custo total de propriedade quando for avaliar um equipamento médico, né, quando o procedimento que você está avaliando tem a necessidade de um dispositivo de grande porte, de alto custo. E aí as estimativas é que o custo de aquisição ele vai ficar em torno só de 10 a 20% total para a instituição ao longo do ciclo de vida do equipamento. E aí trazer alguns cases, finalmente, aqui de até trazendo primeiro aqui, que é um procedimento, a fotovaporização, na verdade é o tratamento da hiperplasia benigna de próstata, não é o caso de câncer, é quando a próstata aumenta de tamanho, começa a causar desconforto no paciente, dificuldade para urinar, dor. Então você tem um tratamento que é para remover esse excesso de tecido, que pode ser por laser ou pode ser via eletrocautério. Então são dois dispositivos, né, para remover esse excesso de tecidos. E basicamente o que a gente trata ali são desfechos intermediários. Isso é outra coisa também que o pessoal bate muito quando a gente fala de equipamentos, mas você não está abordando o desfecho duro. O que é o desfecho duro?
mortalidade, sobrevida, enfim, são desfechos mais significativos. Só que quando a gente fala, por exemplo, de dispositivo diagnóstico, você está sempre falando de desfecho intermediário. O dispositivo diagnóstico, ele não tem o poder de tratar o paciente, mas ele é o primeiro passo para uma terapia, né? Mas ele depende de uma outra tecnologia, que às vezes não tem nada a ver com ele, para ter um desfecho duro, efetivamente. Mas esse procedimento, só para ilustrar, que chama atenção aqui são esses desfechos intermediários, mas que são importantes do ponto de vista econômico, principalmente. Os desfechos aqui, basicamente, foram alguns scores aqui relacionado a sintoma de dor, né, da próstata, taxa de fluxo urinário e complicações em geral. Então, a gente vê que os resultados até eram parecidos aqui do laser para ressecção via eletrocautério, mas os desfechos de tempo de recuperação, tempo de cateterização, que você tem que ficar lavando a bexiga durante muito tempo, e tempo de estabilização e estadia, sempre foi favorável aqui para o laser, em comparação à ressecção. Aqui também é um outro estudo, uma revisão sistemática, traz exatamente esses mesmos tempos, procedimentos, estabilização e hospitalização, sempre mais favorável ao laser. Por que eu estou trazendo aqui também alguns desfechos um pouco mais importantes, como sangramento, eventos trombólicos, mas tudo aqui a gente pode considerar como intermediário, nada de desfecho duro, né? Sempre favorável para o laser, mas aí você tinha um problema, que é para fazer a ressecção via eletrocautério, você usava um alça bipolar que custa pouco mais de R$1.000. A fibra ótica para o laser, em torno de R$6.000. Você tem um impacto inicial, é aquela história, custo incremental, eu pago mais aqui no início, mas vejo uma diferença só em tempo médio de hospitalização e custos. Isso aqui são pacientes, o foco aqui foram pacientes que fazem uso de anticoagulante, então esses pacientes é muito maior, então a permanência deles em hospital, quando fazem por eletrocautério, era em torno de 6 dias, enquanto com o laser, muitas vezes tem plano de saúde, tem uma operadora de saúde que tem hospital próprio aqui verticalizado em São Paulo, que libera o paciente em 14 horas, é menos de um dia, e que foi colocado um dia, então já é uma diferença significativa, mas tem que considerar todos os efeitos adversos possíveis, a tecnologia em outra, a questão fundamentalmente também do custo do equipamento, do dispositivo, do insumo, e aí quando vai para uma árvore de decisão, a gente verificou que a tecnologia laser era cost saving, aproximadamente 5 no final do dia, no final de todas as contas, mais de R$5.000 em economia por procedimento para esse tipo de paciente especificamente, que era o paciente de alto risco, que faz uso de terapia anticoagulante ou terapia antiplaquetária. Aqui outro case, elastografia hepática, e aqui chama atenção para a tecnologia embarcada, estava se comparando diferentes tipos de exame diagnóstico para fibrose hepática, comparado com, desculpa, isso aqui está, exame diagnóstico via UV não é procedimento cirúrgico, não, é biópsia mesmo, é um procedimento cirúrgico, você remove um tecido, você tem que ir lá no fígado da pessoa remover o tecido, então você está comparando um dispositivo diagnóstico via equipamento de imagem com um procedimento histopatológico, que você tem que retirar uma amostra do tecido, mandar para o laboratório. Mas, além dessa comparação, a gente comparou também os equipamentos de ultrassom que estavam disponíveis no mercado. E aí você tem que entrar no detalhamento da tecnologia embarcada. Por exemplo, o ultrassom, nós detectamos na ocasião 4 tipos de tecnologias distintas, dependendo do fabricante. Essa elastografia transiente, essa ARF aqui, que é a radiação acústica com a força de impulso por radiação acústica, esse real-time shear wave aqui, elastografia, e esse strain elastografia. 4 tecnologias distintas. Todos os equipamentos são ultrassom, a gente está olhando ultrassom, mas cada um deles trazia essa tecnologia distinta. Então, o que a gente viu nas evidências, por exemplo, que essa tecnologia strain, ela não era indicada para o diagnóstico, ela é muito imprecisa, ela é muito dependente do operador, porque ela era muito sensível à pressão que o operador fazia com o transdutor na pele do paciente, no corpo do paciente. Então, se punha um pouquinho mais de pressão, dava um resultado. Se tirava a pressão do transdutor, dava outro resultado. E aí não é um método confiável para diagnosticar fibrose com
comparado com o padrão ouro, que é a biópsia. E aí a gente viu o quê? Que as outras 3 tecnologias, elas têm níveis muito bons de sensibilidade e especificidade comparado ao padrão ouro, que é a biópsia. Porém, aí quando a gente vai para a parte econômica, os custos eram bastante distintos. Então, a tecnologia transiente, ela tinha um custo de equipamento aqui de quase R$1 milhão, e era um equipamento específico. Só servia para fazer elastografia hepática. Já os equipamentos de outras marcas custavam mais barato e eram multidisciplinares. Então, são ultrassons que servem para qualquer tipo de disciplina, para fazer cardiologia, ginecologia, obstetrícia, gastro, enfim, equipamentos multidisciplinares. Então, era muito melhor investir nesse tipo de equipamento do que nesse equipamento específico. E aí a decisão da Conitec, na ocasião, foi incorporar com o mesmo valor de um ultrassom convencional, e aí o ultrassom também tinha possibilidade de upgrades também, era outra vantagem. Né? Já tinha uma série de equipamentos no mercado, o upgrade custava só 25 mil para poder fazer a elastografia, então foi vantajoso. Então esse é um tipo de avaliação que você vai lá na tecnologia, no software realmente, né? Na tecnologia embarcada, para avaliar essas diferenças. O case 3 aqui é a cirurgia robótica versus laparoscópica e cirurgia aberta. Basicamente é o mesmo procedimento, mas técnicas distintas, dispositivos distintos, né? E aí o robô ele se mostrou um tempo de recuperação mais rápido em termos de função urinária e sexual, função erétil, e aí tinha um problema que é a parte de curva de aprendizagem, né, que tinha uma necessidade de grande atenção para esse tipo de dispositivo, é o total de propriedade, porque você não podia olhar só o custo de aquisição, que era algo em torno de 2 mil, e consumir de insumo, os custos de manutenção, operação desse equipamento, a gente ia aqui convertendo em reais para a moeda da época, né, dá até saudade aqui de ver $1 a R$3,25, mas estava falando de 45 milhões de reais um dispositivo desse dentro do custo total de propriedade. O custo total de propriedade, basicamente, é somar todos os custos da aquisição até o desinvestimento dessa tecnologia, o quanto ela vai custar ao longo desse tempo. Então, a incorporação ela acabou sendo negada. Agora, a Conitec está avaliando de novo, não sei qual foi o parecer preliminar, eu sei que está em consulta pública, é a mesma avaliação, uma revisão dessa avaliação para prostatectomia. Então, a incorporação acabou sendo negada por um custo muito elevado e um custo de oportunidade elevado, porque tem muitos locais do SUS do Brasil que não tem cirurgia minimamente invasiva por videolaparoscopia. Tem que estar abrindo o paciente ainda. E o custo dele daria para comprar 150, 200 sistemas de videolaparoscopia, cujo benefício é muito parecido, né, com a cirurgia robótica. E por último aqui eu trouxe um case também, isso eu sei que foi avaliado uma época na Conitec, mas praticamente abordagem zero em relação ao equipamento. Então, quando não tem uma abordagem sobre o equipamento, minimamente para você mostrar que isso também tem impacto em termos de custo, aquela análise econômica que você acaba fazendo só sobre o procedimento, sobre o custo do profissional ou o custo de efeito adverso, como é que você trata de efeito adverso do paciente, claro, os benefícios que o paciente tem com os desfechos, ele pode ficar muito impreciso, né? Porque um PET-CT, por exemplo, tem um custo bastante elevado, e tem que ter uma consideração, uma série de aspectos particulares, como eu comentei, né, ao longo da apresentação. Então, por exemplo, né, o que deveria ser considerado aqui, o custo total de propriedade ao longo desse tempo, não só para esse equipamento, mas o próprio custo do radisótopo, o custo de outros insumos, a manutenção, do custo das instalações, etc. Necessidade de outros equipamentos periféricos, é um equipamento de imagem, então eu preciso ter uma estrutura de TI importante, preciso ter hardware adequado, preciso ter tráfego adequado na rede, um sistema de armazenamento de imagem também adequado, o controle ambiental também, né, que é a parte
temperatura, umidade, etc. O acesso ao radioisótopo, né, a questão da meia-vida, a distância do fornecedor, não sei se eu escrevi certo, acho que os acentos estão errados aqui, mas a parte logística é importante, né, quanto tempo eu levo para acessar um local, isso tem tudo a ver com a habilitação, né, quais são os centros que poderão receber essa incorporação dessa tecnologia. A tecnologia embarcada, que são aqueles pacotes todos de softwares, aplicativos, né, quais adquirir, porque isso vai ter custo depois, tanto para atualizações, como manutenções, e treinamentos e capacitações. Né. Tem uma série de aspectos aqui, quando envolve uma ferramenta como essa para o procedimento, que devem ser avaliados no sentido de você fazer uma avaliação mais ampla possível das tecnologias. Por último, eu só queria destacar aqui uma iniciativa lá da empresa, da Boston Scientific, junto à Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, e isso estudos de ATS são muito bem-vindos, tanto que o ano passado nós tivemos, na edição 2020, um dos estudos, um dos projetos aí premiados foi exatamente uma avaliação, uma ATS de radioterapia por fótons, por fótons, elétrons e por prótons, uma comparação para um determinado tipo de câncer, foi um dos trabalhos premiados, então esses trabalhos são muito bem-vindos aqui, e a ideia é favorecer esse tipo de avaliação ou projetos de desenvolvimento dentro da área de dispositivos médicos, da engenharia biomédica, para o Sistema Único de Saúde. O edital desse ano eu acho que está encerrado já para submissões, mas logo, logo já abre para a próxima edição. E aqui algumas fotos da edição do ano passado. Esse prêmio conta com o apoio do Ministério da Saúde, Ministério de Ciência e Tecnologia, a Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia, e tem participação no Comitê de Avaliação totalmente independente pelos órgãos de governo, e juntando aos ministérios também a Anvisa e a OPAS também participam da avaliação para verificar o que é mais significativo para o SUS. Deixo aqui meus contatos e fico aberto aí, Lorena, para os seus comentários. Não sei se existem perguntas, fico à disposição, agradecendo aí mais uma vez a oportunidade. Bom, obrigada, Murilo. Ótima apresentação, acho que você trouxe aí uns cases, assim, que com certeza, né, vão tocar aqui uma boa parte dos nossos pesquisadores, em especial, né, assim, você colocou aí o prêmio da SBEB, né, aqui a gente obrigatoriamente, né, tem um NIT, né, um núcleo de inovação tecnológica que certamente, né, precisa trabalhar próximo, muito próximo ao NATS, né, do IPEM. A gente tem um certo delay, viu, Murilo, com o YouTube, especialmente depois desse nosso problema que a gente teve aqui na transmissão. Mas então eu vou começar fazendo algumas perguntas que são minhas aqui, né? E aí eu vou só queria comentar, discutir um pouco com você justamente esse case que você trouxe do PET-CT, né? E se eu me lembro, você, por favor, me corrige se eu estiver errada, mas o que eu me lembro dessa avaliação é que ela foi feita, primeiro foi feita a avaliação dos procedimentos com equipamento, né, de imagem, e na época era PET só, não existia o CT ainda. E o que é muito curioso é que a CT, né, hoje usada, basicamente só se vendem os equipamentos híbridos, né, PET-CT, a CT, ela tem o papel fundamental de localização anatômica da lesão, né, ou dos órgãos, mas também tem um papel fundamental que é na correção da atenuação da radiação que vai compor e que vai interferir na imagem que a gente chama que é a imagem de emissão, que é a imagem de PET propriamente dita. E essa parte, em momento nenhum, foi avaliada, né? E é absolutamente impactante, não só na avaliação qualitativa da imagem, mas na quantitativa, né? Hoje a gente fala
de quantificação de SUVs, né, para oncologia, mas esse SUV, ele simplesmente não pode ser considerado se não tiver uma correção de atenuação, por exemplo. E aí, como você falou, né, assim, cada equipamento tem as suas características, né, então fazer uma correção de atenuação usando uma imagem de CT com um anel só é diferente de ter um CT com 16 anéis ou também com softwares diferentes, né, que você está se referindo à tecnologia embarcada, né, então são tantas, né, as variáveis, né, tantas as questões associadas ao dispositivo, né, ao equipamento, né, nesse caso aí, e não foram consideradas, e talvez aí fosse necessário, então, fazer uma avaliação de desempenho, né, uma vez que a tecnologia já está incorporada, né, de fazer uma avaliação de desempenho dessa tecnologia. Né? O que você acha? E tem outra coisa, além do dispositivo e do equipamento, a gente tem o radiofármaco, né? A Conitec considerou o radiofármaco como se fosse FDG só. E hoje a gente tem uma gama enorme de radiofármacos emissores de pósitrons, mas pela lei que está escrito ali, né, ali na resolução, pode ser basicamente qualquer um. Uhum. Então, esses aspectos, não que a avaliação ela tenha sido ruim, de evidências clínicas, foi muito bem conduzida, mas assim, talvez tenha faltado realmente essa parte, né, de olhar para a tecnologia, olhou-se só para o procedimento em si, mas faltou olhar para o instrumento necessário para o procedimento, que é o equipamento, porque tem essas várias nuances que o tomador de decisão tem dentro da gestão pública, são as incertezas. O que, para você tomar decisão, você precisa de subsídio e de informação de qualidade, ou a maior quantidade de informação possível para se cercar, né, e tomar a melhor decisão e mitigar essas incertezas. E uma vez que você simplesmente não aborda, não é porque não foi abordado que não isso não é um problema, isso pode acarretar sim problemas depois de uma futura incorporação. Então, realmente, eu acho que faltou esse capítulo, a parte de uma avaliação mais completa sobre o equipamento e todas as suas nuances e seus insumos, efetivamente, até para que você possa estipular com maior precisão os custos associados a ele, né? Porque, ok, a parte de evidências foi muito bem conduzida, mas talvez o modelo econômico não tenha representado, na realidade, o impacto todo que uma tecnologia como essa traz para o sistema, ou para o prestador de serviço. Isso também não é algumas vezes, isso não, eu como participei muito de reuniões da Conitec, e acompanhei muitas discussões, muito acaloradas, às vezes, a discussão sobre equipamento, às vezes, ela não é assim, um ponto pacífico. Tem gente que defende, não, mas isso, quem compra o equipamento é a instituição, então a gente não tem que avaliar, poxa, mas isso tem impacto. Tudo bem, a instituição pode até comprar, e muitas vezes, a grande maioria compra, se é vinculado ao SUS, compra com recursos que é destinado para o Ministério de Saúde, seja via LOA, com orçamento do próprio Ministério, ou via emendas parlamentares, mas é dinheiro da saúde, de qualquer forma. E aí entra essa questão do custo de oportunidade, né? Então, de uma forma ou de outra, eu acho que tem que ter avaliação dessas questões, independentemente se o recurso é gasto pela instituição ou se é repassado para o Ministério, mais ainda, né? Mas, de qualquer forma, ele tem esse impacto. Né? Então, realmente, necessita dessa. Acho que está travando tudo, Murilo. Eu dei uma travada aqui, você ficou congelada na minha tela aqui. Deu uma travadinha aí, sim.
E aí, só para explorar realmente isso aqui para a gente, para mim, pelo menos, é mais próximo, né, a história do PET-CT, você falou dos algoritmos e tal, né, se a curva, né, para dispositivos aquela mais rápida, né, mais acelerada do que para medicamentos, né, se a gente fala de de softwares, né, ela consegue ser mais, né, acelerada ainda, né, assim, bem, quando a gente fala, na medicina nuclear, a gente está falando de softwares de reconstrução de imagens, a gente está falando de softwares de quantificação das imagens, e muitas vezes são softwares que vão fazer fusão, né, com outras modalidades de imagem e que vão, por exemplo, fazer um planejamento radioterápico, né, então que vão lá para a radioterapia, quer dizer, então é mais intrincado ainda, né? Exatamente. Essa parte de software mais acelerado, sem dúvida. Por isso eu coloquei a questão da necessidade de atualizações, de você ter uma previsibilidade sobre isso, porque tudo isso é custo, né? Isso cabe toda uma investigação junto ao fabricante, coisas que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, não se aplica a medicamentos, por exemplo, né? Fazer um levantamento todo dessas circunstâncias. Você acha, Murilo, que cabe aqui nesse caso, em outros também, você apresentou aqui vários cases, mas eu estou falando deste meu ponto mais fácil, mas você acha que vale uma avaliação de desempenho, por exemplo, neste momento, no caso da PET-CT? Essas avaliações de PET-CT, que nem se falou, foram feitas em outro momento, né? A gente estava crescendo, né, a ATS naquele momento, mas agora você acha que não vale uma avaliação de desempenho que considere agora sim esta realidade? Olha, vou ser bastante franco, eu não sei como é que está a realização desses exames, como não faz parte hoje do meu escopo, assim, não sei que repercussão isso pode estar trazendo, ou até se está faltando oferta. Assim, eu imagino que o exame esteja sendo satisfatório, a tecnologia esteja satisfatória. O que talvez não esteja, como quase tudo que é remunerado aí, está lá na tabela do SIGTAP, é a parte de remuneração, com algumas exceções, evidentemente tem coisas lá que estão com valor muito bom em termos de remuneração, mas eu não sei se PET-CT está ou não está. Então, eu acho que sempre cabe a ação de desempenho. O grande problema é você priorizar isso, e aí eu acho que aí tem toda uma coordenação por parte do DGITS, do Ministério, que hoje está à frente da Rebrates, de estabelecer essas prioridades e demandar isso para os NATs, né? NATs do IPEM, eu acho que é o NATs mais apropriado para fazer um tipo de avaliação como essa. E demandar isso, olha, vamos verificar como é que está isso, ou eventualmente vamos comparar com PET ressonância, enfim, ou até mesmo, eu me lembro até quando você estava comentando, realmente eu me lembro que um dos estudos encomendados lá atrás, mas isso foi lá do DECIT, até antes da Conitec, até era para avaliar o PET, mas não tinha o CT, era o PET scan, né? E aí já era uma tecnologia que já estava ali numa descendente, talvez, né? Porque passou-se a utilizar somente a tecnologia híbrida. Então, quando terminou aquele estudo, é mais um caso da questão do ciclo de vida, né? Já estava a outra tecnologia conjugada ali de imagem por pósitrons e imagem por radiação ionizante, a parte do CT, já trabalhando em conjunto. Então, eu acho que tem que ter esse planejamento, essa definição e estabelecer prioridades. Isso também demanda recursos, a gente entende as dificuldades também, de você também alimentar toda uma rede que tem mais de 100 NATs, como fazer esse trabalho de articulação e dentro do timing exato é bastante desafiador. Claro. Eu não conseguiria te responder se nesse momento é o momento mais apropriado. Em tese, todas essas tecnologias que foram incorporadas e foram aprovadas deveriam ter algum tipo de coleta de dados, algum tipo até mais automatizado pelo próprio DataSUS, do Ministério, via IH,
tem as suas limitações, evidentemente, mas você pode ter alguns indicadores. A própria utilização da rede, nesse sentido, já é um indicador, né? Está tendo muita utilização, não está, o que está acontecendo de errado. A gente recentemente tem apoiado a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas e o próprio Ministério para verificar por que tem pouca procura de serviço de eletrofisiologia para tratamento por ablação, para curar arritmias por ablação. Uma das conclusões é que a parte de remuneração e a ausência de incorporação de dispositivos, às vezes básicos, como o próprio catéter de ablação, que não é algo tão absurdo em termos de reembolso, não contempla. Então, isso desestimula os próprios serviços a estarem habilitados e terem seus pacientes ali sendo acessados. Né? Sim. Sim, eu só estou vendo aqui no YouTube aqui se tem mais alguma questão aqui. Você estava falando da própria fonte, mudando agora um pouco, né? Ainda falando de dispositivos, né? Você está falando, são fontes de dados do mundo real, não é assim? Você mostrou ali, nesses equipamentos grandes de imagem, a gente tem as imagens em formato DICOM, né? Que se a gente realmente tiver acesso a elas, a gente tem acesso a uma incontável fonte aí, né, de informações quanto ao desempenho, né, quanto dos equipamentos, né. Se a gente pensar em todos os equipamentos de imagem, né, que estão ligados ao SUS, né, é algo... Uhum. Aí tem uma relevância nisso, Lorena, que você tem as imagens, por exemplo, você tem o diagnóstico daquele paciente, mas o interessante saber além disso, né? O que aconteceu com esse paciente que teve esse exame, teve essa imagem? Ele desenvolveu, ele foi para uma terapia, qual foi o resultado lá na frente? E aí você começa, nesse acompanhamento da jornada do paciente, estabelecer um nexo causal, né? De um padrão de imagem, por exemplo, com um tipo de terapia que foi mais eficaz ou menos eficaz, dependendo do paciente que você começa a análise realmente, e aí você precisa de inteligência artificial para analisar todos esses dados, né? Mas você começa a estabelecer uma correlação, né, entre o que está sendo gerado por esse equipamento diagnóstico, por exemplo, e o desfecho lá na frente, para entender melhor quais são os caminhos ou os melhores caminhos que esse paciente pode adotar depois que ele sai desse exame. Essa é a nossa grande dificuldade quando a gente fala de diagnóstico, não só em medicina nuclear, mas na radiologia, em qualquer parte do diagnóstico, né? Como é que a gente acompanha esse paciente, né? Inclusive, aqui é uma pergunta do Marcelo Moreira, né? Ele está parabenizando, aliás, algumas parabenizações aqui no YouTube, parabenizando a sua apresentação, e ele fala assim, gostaria que comentasse sobre a dificuldade na coleta de dados de mundo real dos dispositivos médicos. Que é isso, né? Hoje, assim, se você não trabalha em loco, né, e não tem acesso ao próprio dispositivo, ou se de repente você não desenvolve um aplicativo, né, que seu paciente vai alimentar, fica difícil, né? A própria aderência, assim, tem alguns estudos que mostram que a aderência para aplicativos desse tipo é coisa de 10% da população que você deveria acompanhar. Mas tem iniciativas interessantes, tem plataformas que algumas operadoras estão utilizando para engajar a paciente, por exemplo, paciente diabético. Então, eles passam a acompanhar esse paciente, passam através dessa plataforma a ter algumas interações via WhatsApp, por exemplo, para saber se ele está tomando medicamento, se ele está tendo uma dieta adequada, se ele está fazendo atividade física. E aí você percebe que a sinistralidade dessas operadoras, isso é um tipo de coleta de dados também. Você começa a acompanhar esses pacientes e vai cada vez vai retroalimentando essas informações para aqueles pacientes que vão tendo sucesso, né, no engajamento, e quais são as melhores estratégias. Eu vejo dificuldade assim você centralizar esse tipo de informação, né, porque o hospital em si, ou a própria operadora, quando ela é verticalizada, ela tem um acesso mais facilitado com esses dados, porque, como eu falei, o equipamento em si, ele já é um database ali de
né, ele é uma base de daquele paciente. E você joga isso para um PACS, né, via DICOM, joga lá as imagens, você encontrar uma forma de integrar isso com o prontuário, o próprio prontuário de um hospital é uma boa base. Agora, como é que você joga isso para nível central, por exemplo? O DataSUS. Imagina você tentar coletar tudo isso. Então, nesse sentido, eu vejo o blockchain, por exemplo, como uma grande possibilidade de você criar alguma metodologia que você comece a coletar dados específicos, e aí entra toda a questão de padronização. Existem iniciativas, por exemplo, do ITION, por exemplo, que são desfechos padronizados, que o pessoal da ANAP está trabalhando exatamente para facilitar essa compilação de dados e gerar indicadores únicos, né, mas todo mundo está falando a mesma língua. E essa parte de digitalização, essa transformação digital, ela está ainda bastante atrasada. Desde que eu comecei a trabalhar lá, eu já escutava falar do Cartão Nacional de Saúde, né, de você ter esses dados digitalizados. As coisas avançam, mas elas acabam parando e não vão muito além. Mas é fundamental a gente ter esse sistema de saúde para você. Murilo, assim, só para fechar, porque também a transmissão está